Meu nome é Alia Monteiro. Nasci em uma casa pequena, de chão frio e janelas que rangiam quando o vento batia do lado errado. Era o tipo de casa que cheirava a café e esperança, com paredes que testemunhavam risadas e choros, e um quintal onde minha mãe pendurava lençóis brancos que pareciam bandeiras de paz. Meu avô, pedreiro, dizia que cada tijolo tinha alma e que o segredo de uma boa construção era ouvir o que o silêncio do terreno queria dizer. Desde menina, aprendi a respeitar estruturas, as da casa e as do coração. Eu sempre fui observadora. Enquanto outras crianças brincavam de boneca, eu desenhava fachadas com giz na calçada, imaginando quem moraria atrás de cada porta colorida. Havia algo em projetar o abrigo dos outros que me fazia sentir viva. Cresci prometendo a mim mesma que um dia construiria lugares onde as pessoas se sentissem seguras. E foi por causa desse sonho que, aos 17 anos, saí da casa dos meus pais e entrei na faculdade de arquitetura, acreditando que o futuro se ergueria tão firme quanto um bom alicerce. Foi lá que eu conheci Caio Torres. Ele era o oposto de tudo o que eu era, extrovertido, impetuoso, dono de um riso fácil e de uma arrogância que, curiosamente, me encantava. Lembro do primeiro dia em que o vi, ele estava discutindo com o professor sobre o conceito de estética e função. O que adianta algo ser útil se não emociona? Ele perguntou, e eu anotei a frase sem saber porquê. Quando a aula terminou, ele veio até mim com aquele olhar que parecia saber demais. Você concorda comigo? Perguntou, encostando o ombro no meu. Eu acho que a emoção está na estrutura, não no enfeite, respondi. Ele sorriu. Então você é perigosa. Começamos a conversar nos intervalos, depois nas bibliotecas, até que as conversas viraram madrugadas cheias de ideias e projetos. Caio era ambicioso, cheio de energia e sonhos grandes o bastante para assustar qualquer um. Mas ele me fazia acreditar que tudo era possível. A gente vai desenhar um mundo, Alia, dizia enquanto rabiscava maquetes em guardanapos. E eu acreditava. Havia em suas palavras uma chama que me aquecia e cegava ao mesmo tempo. Com o tempo, nossas vidas se entrelaçaram de um jeito natural, quase inevitável. Passávamos horas discutindo projetos, compartilhando sonhos e café frio. Ele era o caos, eu era o cálculo. Ele improvisava, eu corrigia. Você pensa demais, ele dizia. E você pensa de menos, eu retrucava, rindo. Era assim que nos equilibrávamos. E, sem perceber, começamos a construir algo maior do que qualquer projeto, um vínculo que parecia indestrutível. Nos formamos juntos, de mãos dadas, diante de uma plateia que aplaudia o casal promissor da turma. No mesmo dia, ele me pediu em casamento, de um jeito espontâneo, quase desajeitado, mas sincero. Casa comigo, Alia. Vamos desenhar uma vida juntos. Eu aceitei, com o coração pulsando como um tambor. Naquele instante, tudo parecia certo, o amor, o trabalho, o futuro. Abrimos um pequeno escritório, improvisado em uma sala alugada, com 2 mesas, um ventilador antigo e um quadro branco onde rabiscávamos metas que pareciam impossíveis. Torres e Monteiro, ele escreveu no vidro da janela, orgulhoso. Eu ri. Monteiro e Torres ficaria melhor. Ele me puxou pela cintura e respondeu, você primeiro no coração, eu primeiro na fachada. Justiça poética. Trabalhávamos dia e noite. Eu desenhava, ele negociava. Eu calculava custos, ele vendia sonhos. Em pouco tempo, começamos a conquistar clientes importantes. Caio tinha uma habilidade natural para encantar as pessoas, e eu era a mente silenciosa por trás dos detalhes. Sem você, nada disso existiria, ele dizia, beijando minha testa. Eu acreditava nas palavras dele como quem acredita em promessas eternas. Nossa primeira casa foi um reflexo do que éramos, simples, mas cheia de luz. Paredes brancas, janelas largas e uma cozinha onde o sol entrava todas as manhãs. Aos finais de semana, cozinhávamos juntos, e eu sentia que o mundo podia ser pequeno, contanto que coubesse nós dois. Você é meu alicerce, ele dizia. E você é meu teto, eu respondia. O tempo passou e o sucesso veio como uma onda. Projetos, contratos, entrevistas, prêmios.
O nome dele estampava revistas, e o meu aparecia em letras pequenas, no rodapé das plantas. Eu não me importava, ou pelo menos fingia não me importar. Achava que o amor era partilha, e que, no fim, o reconhecimento de um era a vitória dos dois. A gente é um time, ele dizia. E eu sorria, mesmo quando começava a perceber que, pouco a pouco, ele deixava de dizer nós para dizer eu. As reuniões começaram a ficar mais longas, os jantares mais curtos, e as palavras, mais afiadas. Eu justificava as ausências dele com o cansaço do trabalho, com o peso do sucesso, com qualquer desculpa que me impedisse de admitir o óbvio: estávamos mudando. Mas ainda assim, eu me esforçava para manter tudo de pé, como quem tenta sustentar um teto trincado com fita adesiva. Meu avô, já envelhecido, me olhou um dia com a sabedoria de quem entende quando uma estrutura está prestes a ruir. Você constrói para os outros, mas esquece de reformar o que mora dentro de você, disse, enquanto mexia no café. Eu apenas balancei a cabeça e sorri, como quem finge não entender. Mas entendi. Entendi perfeitamente. Naquela noite, fiquei horas deitada ao lado de Caio, ouvindo a respiração dele, lembrando dos tempos em que nossas conversas duravam até o amanhecer. Agora, o silêncio era o único hóspede entre nós. Olhei para o teto e imaginei rachaduras invisíveis correndo pelas paredes, como cicatrizes de algo que já foi forte. Ainda dá para consertar, sussurrei para mim mesma. Mas, no fundo, eu sabia, certas estruturas, quando perdem o equilíbrio, nunca mais voltam a ser as mesmas. E enquanto ele dormia profundamente, alheio ao peso do vazio que deixava em mim, uma ideia começou a germinar. Eu não sabia ainda o que seria, mas senti o primeiro movimento de uma reconstrução, não da casa, nem do casamento, mas de mim. Porque toda mulher que um dia foi alicerce sabe, quando a estrutura desaba, é o solo que precisa aprender a se refazer. As mudanças começaram devagar, como infiltrações silenciosas em uma parede recém-pintada. No início, eram só atrasos. Caio chegava tarde, dizia que as reuniões tinham se estendido, que o trânsito estava insuportável, que o mercado exigia mais do que o corpo podia oferecer. Eu acreditava. Ou, talvez, eu fingisse acreditar. O sucesso cobra caro, ele dizia, jogando o paletó sobre o sofá e abrindo o celular antes mesmo de me olhar nos olhos. E o amor paga essa conta? Perguntei uma noite, tentando brincar. Ele sorriu sem levantar o rosto. Se pagar, melhor que seja parcelado. A partir dali, tudo começou a mudar de tom. As conversas diminuíram, os jantares perderam o sabor, e a cama, que antes era um abrigo, virou território neutro. Às vezes, eu observava dormindo e me perguntava em que momento aquele homem passou a se afastar sem dar um passo. Ele ainda estava ali, respirando ao meu lado, mas a distância entre nós já era um continente. Os colegas de trabalho começaram a notar. Em uma reunião, uma assistente comentou com leve ironia: "O Caio não desgruda do celular nem quando a esposa está por perto, hein?" Todos riram. Eu também ri, por reflexo. Era mais fácil rir do que admitir que havia um buraco se abrindo sob os meus pés. Às vezes, quando ele saía apressado demais, eu sentia o perfume dele no ar e pensava em seguir o cheiro, só para descobrir onde terminava. Mas nunca fui. Sempre acreditei que o amor merecia confiança, mesmo quando a confiança sangrava. Com o tempo, as piadas dele começaram a me ferir de verdade. Durante um jantar com amigos, enquanto falavam de uma premiação que recebemos, alguém comentou: "A Alia é o cérebro do negócio." Caio riu e respondeu: "Sim, mas sem mim ela ainda estaria desenhando casinhas de boneca." O riso geral foi automático, e o meu veio trêmulo, sufocado. Por dentro, uma voz gritou. Eu quis me levantar, mas fiquei. Engoli a ofensa com o vinho, como quem engole veneno e finge que é remédio. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ele apareceu atrás de mim, encostou o queixo no meu ombro e disse: "Não fica brava, era só uma brincadeira." Fechei a torneira devagar. Uma brincadeira deixa de ser engraçada quando só um ri. Ele bufou, impaciente. "Você leva tudo a sério demais, Alia." Me virei e olhei nos olhos dele.
E você leva a vida de menos, Caio. Ele riu, um riso curto, frio, que terminou no silêncio. As semanas seguintes foram uma sequência de ausências. Ele viajava sem me avisar, voltava com desculpas ensaiadas, e eu, em um misto de cansaço e medo, deixava passar. Comecei a perceber o quanto minha vida girava em torno de alguém que não girava mais comigo. Eu acordava cedo, tomava café sozinha, resolvia pendências do escritório, supervisionava obras, tudo em silêncio. O telefone dele tocava em horários estranhos, e ele sempre atendia com a mesma frase: depois eu falo. Depois com quem? Eu nunca perguntei. Certa manhã, ao entrar no escritório, encontrei a secretária comentando com outra funcionária sobre a nova estagiária. Ela é linda, né? E o Caio já marcou 3 reuniões só com ela nesta semana. Fingi não ouvir, mas o comentário ficou ecoando na minha cabeça o dia todo. Quando ele chegou, perguntei com naturalidade: quem é a nova estagiária? Ele sorriu com ironia. Está com ciúmes agora? Pensei que fosse mais segura de si. Respondi com calma: confiança não é cegueira, Caio. Ele revirou os olhos, como quem escuta uma criança falando. Você anda dramática ultimamente, devia descansar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando o mar e pensando em quantos casamentos, como o meu, desmoronavam em silêncio. De repente, me peguei lembrando de algo que meu avô dizia: toda parede rachada começa com um som que ninguém quer ouvir. Eu estava ouvindo aquele som há meses. Eu só fingia não escutar. Comecei a reparar nos detalhes que antes ignorava. Perfumes diferentes na camisa dele. Marcas de batom na gola branca. O tom de voz que amolecia quando atendia certas ligações. Ele estava tão distante que, paradoxalmente, comecei a enxergá-lo com mais clareza. Às vezes, ele me olhava como quem avalia um móvel fora de moda. Você devia mudar o cabelo, talvez clarear um pouco, disse certa vez, enquanto ajustava a gravata. Por quê? Perguntei. Porque o tempo passa para todo mundo. Eu sorri. Ainda bem. O tempo, ao contrário de algumas pessoas, evolui. Ele saiu sem responder. No trabalho, o desequilíbrio começou a se tornar evidente. Eu me matava para entregar projetos, enquanto ele se tornava o rosto das entrevistas. Quando uma jornalista o parabenizou e perguntou quem o inspirava, ele respondeu sem hesitar: meu pai, um homem que me ensinou que ninguém te dá nada de graça. Eu estava ao lado dele, esperando ouvir meu nome. Sorri para a câmera, mas senti como se tivessem apagado minha assinatura dos muros que construí. Às vezes, eu pensava em desistir de tudo, da empresa, do casamento, da imagem de mulher perfeita. Mas, em meio à dor, havia algo que começava a nascer dentro de mim. Uma força silenciosa, que eu ainda não sabia nomear. Eu não queria vingança. Queria respeito. Queria recuperar a mulher que existia antes do nós virar uma prisão. Uma tarde, enquanto revisava plantas na mesa do escritório, Caio entrou apressado, falando ao telefone. Eu disse para ela que vai dar certo. É só manter o sigilo, entendeu? Ele se calou ao me ver. Com quem você está falando? Perguntei. Ele sorriu, tenso. Com o cliente da construtora, nada demais. Fingi acreditar. Claro. Só não esquece que a sinceridade é mais barata que uma boa desculpa. Ele se irritou. Você anda desconfiada demais, Alia. Fechei o notebook e disse: e você anda verdadeiro de menos, Caio. A conversa terminou ali, com ele batendo a porta e eu ficando sozinha, cercada por maquetes e papéis, as únicas estruturas que ainda se mantinham firmes. Nos dias seguintes, passei a observar tudo com outros olhos. Notei que a chave de casa ficava na mesa do escritório, que as mensagens no celular eram apagadas, que as viagens coincidiam com feriados. Comecei a entender que o homem que eu amava já não existia. O que restava era um personagem, e eu, a arquiteta de todas as desculpas. Numa madrugada, sentei na beira da cama e olhei para ele dormindo.
Parecia tranquilo, intocado, enquanto eu era uma tempestade silenciosa. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não era um diário, era um projeto. Um esboço de algo que eu ainda não sabia o que seria, mas que nascia como uma promessa, a reconstrução de mim mesma. Fechei o caderno, apaguei a luz e encostei a cabeça no travesseiro. Você não percebe, Caio, sussurrei no escuro. Mas a casa que você destrói é a mesma que vai me ensinar a recomeçar. E, pela primeira vez em muito tempo, dormi com a sensação de que algo dentro de mim começava a acordar. A solidão começou a morar comigo antes mesmo de eu perceber. No início, ela vinha disfarçada, uma cadeira vazia no jantar, um travesseiro intocado, um boa noite dito no corredor, sem olhar. Com o tempo, tornou-se parte da decoração. O silêncio preencheu os espaços entre nós como poeira que se acumula onde ninguém mais passa o pano. Eu continuava fingindo que não via, mas cada manhã me revelava um pouco mais da ruína que eu insistia em esconder. As madrugadas se tornaram longas. Caio dormia em outro quarto, alegando que precisava revisar contratos, responder e-mails, resolver pendências. Às vezes eu acordava com o som das notificações do celular dele e fingia que não ouvia. Outras, me levantava e encontrava o brilho da tela refletido no rosto dele, um rosto que já não me pertencia. Certa noite, perguntei, tentando manter a voz firme, você trabalha até essa hora todos os dias? Ele não desviou os olhos do telefone. Alguém precisa manter essa empresa viva. Dei um meio sorriso amargo. Engraçado, achei que fossemos dois. Ele respondeu apenas com um suspiro impaciente, como quem ouve um mosquito no ouvido. Naquela semana, decidi voltar mais cedo para casa sem avisar. O escritório estava silencioso, e o carro dele não estava na garagem. Entrei, deixei a bolsa no sofá e percebi um perfume diferente no ar, floral, adocicado, nada parecido com o meu. Caminhei até o banheiro e vi uma marca de batom cor de vinho no espelho. Senti o chão girar, mas permaneci parada. Não chorei. Não gritei. Apenas encostei os dedos na marca e ri baixinho, um riso curto, seco, de quem finalmente entendeu a piada. Então é isso, sussurrei. Naquela noite, quando ele chegou, fingi dormir. Ele se deitou na cama, de costas para mim, e adormeceu em segundos, como quem não tem peso na consciência. Fiquei observando o contorno do corpo dele sob a penumbra e pensei em quantas vezes fui o abrigo de um homem que agora buscava conforto em outras vozes. E foi ali, deitada no escuro, que algo em mim se desfez. Não o amor, esse já vinha se diluindo há tempos, mas o medo. O medo de ficar sozinha, o medo de perder o que eu achava ser segurança. Nos dias seguintes, comecei a mudar silenciosamente. Acordava cedo, ia ao trabalho, mas dessa vez com uma clareza diferente. Observei o escritório como se o visse pela primeira vez. Tudo ali tinha minha assinatura, os traços, os detalhes, o equilíbrio das linhas. Percebi que o império que Caio exibia como conquista era, na verdade, sustentado por mim. E uma sensação nova tomou conta de mim, não era orgulho, era lucidez. Eu sempre fui o alicerce. Ele, apenas a fachada. Enquanto ele se afundava em reuniões e segredos, eu abria uma conta bancária só em meu nome. Discretamente, comecei a transferir parte dos rendimentos dos meus projetos, aqueles que eu havia criado antes mesmo do casamento. Abri uma nova empresa, menor, mais discreta, registrada apenas comigo. Dei a ela o nome de Aurora. Soava bonito. Soava como recomeço. Passei a trabalhar mais em casa. Eu evitava confrontos, sorrisos falsos e promessas vazias. Quando Caio aparecia, eu fingia não notar as roupas novas, as fragrâncias diferentes, o brilho no olhar que não era para mim. Ele, por outro lado, parecia satisfeito com minha quietude. Você anda mais calma, finalmente, disse um dia, tomando café. Respondi com serenidade, aprendi a aceitar as coisas como são. Ele sorriu, confiante, achando que tinha me domado. Mal sabia que, pela primeira vez, eu estava completamente livre.
Numa sexta-feira chuvosa, recebi uma ligação de um antigo cliente que queria me contratar para um projeto independente. Aceitei sem hesitar. Caio não sabia. Passei dias inteiros desenhando e revisando plantas em segredo. Cada traço era um respiro. Cada parede, uma lembrança apagada. Quando entreguei o projeto, o cliente me chamou de gênio silencioso. Sorri. Silêncio pode ser barulhento quando se transforma em obra, respondi. Comecei a sair sozinha. Ia a cafés, livrarias, caminhava pela praia nos fins de tarde. No início, sentia culpa, como se estivesse traindo alguém. Depois percebi que a única pessoa que eu devia lealdade era a mulher que eu deixei de ser. Um dia, ao me olhar no espelho, percebi algo diferente, havia brilho nos meus olhos. Um brilho calmo, seguro, quase desafiador. O tipo de brilho que vem quando a dor já ensinou tudo o que precisava ensinar. Certa noite, Caio chegou tarde, com o colarinho amassado e o perfume de outra mulher no ar. Ele jogou as chaves sobre o balcão e disse: "Você ainda está acordada?" Cruzei as pernas e respondi: "Eu também trabalho, lembra?" Ele sorriu, debochado. Trabalha demais, fala de menos. Devia se divertir um pouco. Fitei-o por alguns segundos e disse: "Você também devia se olhar um pouco." Ele arqueou as sobrancelhas. "O que quer dizer com isso?" Me levantei, aproximei-me e sussurrei: "Que tem coisas que nem o espelho aguenta ver." Ele ficou em silêncio. E, pela primeira vez, fui eu quem deixou o quarto. Na semana seguinte, ele viajou a trabalho, ou pelo menos foi o que disse. Eu aproveitei os dias de ausência para esvaziar as gavetas da casa, separar documentos, digitalizar contratos e salvar cópias em um pendrive. Havia algo dentro de mim se preparando para algo maior. Não era vingança, era autopreservação. No domingo, ele me ligou do aeroporto. "Quer que eu leve algo para você?" Fechei os olhos e respirei fundo. "Não precisa. Você já trouxe tudo o que eu precisava." "O quê?" ele perguntou, confuso. "Silêncio", respondi. Quando ele voltou, eu já estava diferente. Vestia roupas novas, escolhia palavras com cuidado e sorria com tranquilidade. Ele notou. "Você está estranha", disse, analisando-me. "Estou inteira", corrigi. "E isso assusta, não é?" Ele riu, mas havia incerteza nos olhos. Naquela noite, sentei na cama e olhei ao redor do quarto. As paredes pareciam me observar, cúmplices. Cada rachadura, cada sombra, era testemunha da mulher que havia suportado mais do que devia. Toquei o lençol vazio ao meu lado e percebi que não doía mais. Eu não sentia falta dele, sentia falta de mim. "Chega", sussurrei para o escuro. "A partir de agora, quem dorme comigo sou eu." Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, o silêncio não me pareceu castigo. Pareceu liberdade. Na manhã do nosso 10º aniversário de casamento, acordei com o som das ondas batendo de leve contra as pedras do costão. Era uma manhã bonita, limpa, o tipo de dia que engana o coração fazendo parecer que nada pode dar errado. O sol entrava pelas janelas como um convidado insistente, e por um instante eu quase me esqueci de tudo, das mentiras, dos silêncios, da distância entre nós. Mas bastou virar o rosto e ver o lado dele da cama vazio para lembrar que o amor, quando apodrece, não avisa. Ele apenas muda de cheiro. A mesa do café estava posta, mas só eu sentei. Espalhei o pão, passei o café, e o tic-tac do relógio virou o único diálogo da casa. Caio apareceu minutos depois, já vestido para o trabalho, terno escuro, rosto apressado. "Esqueci de te avisar", disse ele, pegando uma fatia de pão sem olhar para mim. "Hoje teremos um jantar à noite, no restaurante novo do centro. Quero que vá comigo. É o nosso aniversário, afinal." Eu apenas concordei com a cabeça, sem emoção. "Claro. Nosso aniversário." Ele não notou o sarcasmo. Passei o dia trabalhando em silêncio, revisando projetos que ele jamais entenderia. Cada linha que eu traçava era uma respiração, um escape. À tarde,
Fui até o closet e olhei para meus vestidos, um a um, tentando decidir qual usaria naquela noite. Por um instante, pensei em não ir. Em simplesmente desaparecer, deixar uma ausência tão grande quanto a que ele deixava todos os dias. Mas algo em mim queria estar lá. Queria vê-lo no auge da própria arrogância, queria que ele me olhasse, mesmo que fosse pela última vez. Escolhi um vestido vermelho, o mesmo que usei no primeiro evento importante da empresa, quando ainda acreditava que éramos um time. Ele sempre dizia que aquele era o vestido da sorte. Naquela noite, seria o vestido do fim. Fiz um coque baixo, passei batom, e me olhei no espelho. Havia em mim uma calma diferente, a serenidade de quem já não espera nada. Você vai sobreviver a isso, sussurrei para o reflexo. E ele vai se lembrar. Chegamos ao restaurante pouco antes das 8. O lugar era sofisticado, iluminado por velas suspensas e risadas artificiais. Todos estavam lá, amigos, sócios, familiares, jornalistas, pessoas que fingiam nos admirar e que eu sabia que torciam para nos ver cair. Caio, como sempre, roubava a cena. Andava entre as mesas, cumprimentava, abraçava, sorria. Parecia um ator em sua melhor performance. Eu observava de longe, com um copo de vinho na mão, imaginando quantas máscaras cabiam naquele mesmo rosto. Quando ele finalmente veio até mim, beijou minha bochecha com pressa e disse: "Fica por perto. Tenho umas surpresas para essa noite." Respondi com um meio sorriso. Surpresas, adoro surpresas. Ele não percebeu a ironia. O jantar seguiu entre brindes e discursos sobre sucesso, parcerias e conquistas. Eu mal ouvia. Meu olhar vagava pelo salão, registrando cada detalhe, os olhares fingidos, as taças tilintando, o falso glamour. À minha frente, Caio estava radiante, como um rei satisfeito com seu próprio império. Quando as sobremesas chegaram, ele levantou-se e pegou o microfone. Eu já sabia o que viria. Ele sempre gostou de se ouvir. 10 anos, começou ele, com aquele tom de orador que tanto encantava os outros. 10 anos de uma jornada incrível. Quando conheci a Alia, eu era apenas um sonhador, e ela era a mulher mais inteligente e teimosa que eu já havia conhecido. Risadas leves ecoaram. Ele continuou. Juntos construímos tudo isso. E, mesmo com as diferenças, ela sempre esteve lá. Um brinde a ela, que teve paciência de me aguentar todo esse tempo. As pessoas aplaudiram, e ele se virou para mim. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses 10 anos é que paciência tem limite. O salão silenciou. Eu o encarei, sentindo o coração bater calmo, como se o corpo soubesse que o pior ainda estava por vir. Ele riu, nervoso, fingindo leveza. A verdade, pessoal, é que às vezes eu penso que, bom, talvez eu devesse ter esperado um pouco mais antes de me casar. Talvez eu tenha me precipitado. Às vezes eu queria nunca ter me casado. O som das risadas morreu. Um garçom deixou cair uma colher. Alguém tossiu. E naquele instante, tudo parou. Ele me olhava, esperando uma reação, um escândalo, uma lágrima, um grito. Mas eu apenas sorri. Um sorriso sereno, assustadoramente calmo. Peguei minha taça, levantei devagar e brindei. Ao amor que sobrevive até quando morre, disse, e bebi o vinho de um gole só. O murmúrio de espanto percorreu o salão, mas eu continuei sorrindo. Ele parecia desconcertado. Alia, eu só estava brincando, disse, tentando manter o tom leve. Claro que estava, respondi com suavidade. Você sempre está. Sentei novamente e cruzei as pernas, observando-o tentar recuperar o controle da situação. Os convidados se entreolhavam, alguns cochichavam, outros olhavam para mim com pena. Eu, por dentro, já estava em outro lugar. Era como se, naquele exato momento, eu tivesse deixado aquela mulher ali, a esposa humilhada, a arquiteta invisível, e caminhado para fora de mim mesma como algo novo. O jantar continuou por pura inércia. As pessoas fingiram não perceber o desastre, os garçons continuaram servindo, e Caio se escondeu atrás de piadas forçadas. Eu apenas assistia,
como quem vê uma casa desabar de longe. Quando finalmente voltamos para casa, o silêncio entre nós era quase sólido. Ele tirou o paletó e jogou no sofá. Você precisava me envergonhar daquele jeito? Perguntei, sem elevar a voz. Você levou tudo pro lado errado, respondeu, abrindo o botão da camisa. Era só uma brincadeira, Alia. As pessoas entenderam. Cruzei os braços. As pessoas entenderam, sim. E eu também. Ele me olhou com um misto de irritação e confusão. Vai começar um drama agora? Eu respirei fundo e disse, não, Caio. O drama acabou. Hoje você encerrou o último ato. Virei as costas e subi as escadas lentamente, cada degrau um adeus silencioso. No quarto, sentei na beira da cama e olhei para o espelho. A mulher refletida ali não estava ferida. Estava acordada. Naquela noite, enquanto ele dormia no andar de baixo, eu permaneci sentada, olhando o amanhecer surgir pela janela. A cidade acordava, as ondas batiam como sempre, mas dentro de mim algo se partia de um jeito irreversível. E foi então que percebi, às vezes, a humilhação não é o fim. É o primeiro tijolo do recomeço. O amanhecer daquele dia tinha um gosto diferente, não era de café, nem de rotina. Tinha o sabor metálico da decisão. Eu acordei antes do sol, sentei-me na cama e fiquei olhando para a parede diante de mim, onde a sombra da janela desenhava linhas diagonais, como grades. Foi então que percebi, eu vivia presa numa casa que eu mesma ajudei a erguer. Mas, a partir dali, eu seria o vento. Levantei sem fazer barulho. Cada passo parecia parte de um ritual. Fui até o closet, abri as portas e encarei os cabides alinhados. As roupas pendiam imóveis, belas e inúteis, como troféus de uma vida que já não me servia. Escolhi uma mala pequena, caberia nela apenas o que fosse essencial, alguns documentos, roupas leves, e um colar que minha mãe me dera quando eu era adolescente. Enquanto dobrava as peças, percebi que minhas mãos não tremiam. A calma que senti era quase assustadora, a serenidade de quem atravessou o medo e chegou ao outro lado. Desci as escadas em silêncio e encontrei a casa mergulhada na penumbra. O relógio marcava 5 da manhã. No sofá, o paletó de Caio ainda estava jogado da noite anterior, e o cheiro de seu perfume pairava no ar, um cheiro que antes me fazia sentir segurança, e agora só me lembrava de falsidade. Passei por ele sem olhar. Fui até o escritório. A tela do computador piscava com a última planilha que eu havia deixado aberta. Sentei na cadeira, digitei a senha e acessei as contas conjuntas. Olhei para os números com um misto de ironia e amargura. Tudo aquilo, o dinheiro, os investimentos, as propriedades, tinha sido construído com o meu trabalho, com as minhas ideias, com as noites em que eu ficava acordada corrigindo erros que ele nem sabia que existiam. E, ainda assim, era ele quem assinava os contratos, quem recebia os créditos, quem levava os aplausos. Cliquei em transferir. Fiz várias movimentações pequenas, discretas, para não chamar a atenção imediata do banco. Cada valor que eu movia era como retirar tijolos de uma parede antiga, pouco a pouco, a estrutura desabava. Criei uma nova conta no nome da minha empresa, Aurora, e lá depositei o suficiente para recomeçar do zero em qualquer lugar. Quando terminei, senti uma estranha leveza, como se tivesse tirado dos ombros um peso que carregava há anos. Depois, peguei o celular dele na mesa, bloqueado por senha. Eu já sabia a combinação, a data do nosso primeiro beijo, ironicamente. Entrei e apaguei todas as mensagens que pudessem me comprometer. Enviei e-mails a alguns clientes, redirecionando contatos e projetos futuros para meu novo endereço profissional. Cada clique era uma linha cortada, uma amarra desfeita. Antes de sair do escritório, deixei um envelope sobre a mesa. Nele, apenas uma folha de papel escrita à mão. Você me ensinou o valor do desprezo. Agora vai aprender o preço da perda. Subi as escadas uma última vez e entrei no quarto. Ele ainda dormia profundamente, de bruços, o rosto virado para o travesseiro. Observei por alguns segundos. Não havia raiva em mim, só indiferença.
Eu amei aquele homem com toda a força que uma mulher pode ter. Fui esposa, parceira, cúmplice. E ele transformou isso em algo descartável. A verdade é que, naquele momento, eu não sentia pena dele. Sentia pena de quem eu fui ao lado dele. Peguei minha mala e fui até a porta. Antes de sair, olhei para trás. A casa parecia maior, vazia, um cenário que perdeu o elenco. Adeus, Caio, murmurei. Desta vez, quem vai embora sou eu. Lá fora, o sol começava a nascer, tingindo o céu de um laranja suave. Caminhei até o carro e dei partida. As ruas ainda estavam desertas, e o som dos pneus sobre o asfalto parecia marcar um compasso novo, um ritmo meu. No retrovisor, vi o portão da casa se fechando lentamente, parecia o fim de um ato e o início de outro. Dirigi sem destino por horas. O rádio tocava uma música antiga, uma que costumávamos ouvir quando ainda acreditávamos em nós. Desliguei. O silêncio era melhor. Ele me acompanhava sem exigir explicações. Em algum ponto da estrada, parei em um mirante e desci. O vento batia forte, e pela primeira vez em muito tempo eu senti que respirava sem medo. Peguei o celular, digitei uma mensagem curta para ele e deixei pronta para enviar no momento certo. Depois, desliguei o aparelho e joguei o chip pela janela. O som dele caindo nas pedras foi libertador. Passei a tarde em uma pousada simples no interior, de frente para um lago. Pedi um café e um caderno. Comecei a escrever, não sobre ele, mas sobre mim. Sobre a mulher que eu tinha deixado morrer, sobre a que estava nascendo ali. Escrevi até o pôr do sol, até sentir que as palavras lavavam tudo o que ainda doía. Quando o dia acabou, olhei para o espelho do quarto e mal me reconheci. O rosto era o mesmo, mas o olhar, havia nele algo que há anos não existia, paz. Toquei o vidro e sorri. Você voltou, sussurrei. Naquela noite, dormi profundamente. O travesseiro tinha cheiro de sabão, o lençol era áspero, e ainda assim, eu me senti mais confortável do que em qualquer noite na casa que eu um dia chamei de lar. No dia seguinte, acordei antes do despertador e abri o notebook. Acessei o e-mail da empresa e vi que uma proposta antiga, recusada por Caio meses atrás, ainda estava disponível. Enviei minha resposta, agora em nome da Aurora. Minutos depois, recebi uma ligação confirmando o contrato. Sorri sozinha. Era o sinal que eu precisava. Respirei fundo e olhei pela janela, o lago refletindo a luz dourada do amanhecer. Você está livre, Alia, pensei. Agora é só seguir. Peguei o celular reserva, digitei o número dele e enviei a mensagem que havia preparado. Espero que tenha um bom dia. Vai precisar. Desliguei o telefone e o guardei na mala. Do lado de fora, o mundo me esperava com estradas novas, e eu, pela primeira vez, não tinha medo do desconhecido. A mulher invisível tinha desaparecido. Mas não como quem foge, e sim como quem renasce. Acordei com o som do telefone tocando sem parar. Era o terceiro dia desde que eu havia desaparecido, e aquele número, insistente, piscava na tela do meu novo celular como um fantasma. Não precisei atender para saber quem era. Havia um tipo de desespero que só uma pessoa como Caio seria capaz de transmitir, o desespero de quem nunca imaginou perder o controle. Deixei o toque ecoar até o fim. Fiquei observando o reflexo do sol na xícara de café que eu segurava, ouvindo apenas o canto de alguns pássaros e o vento batendo na varanda da pequena casa que aluguei. A paz tinha um som. Era esse. Depois, o silêncio. E, logo em seguida, o telefone voltou a tocar. Dessa vez, atendi. Alia. A voz dele veio rouca, trêmula, como se tivesse gritado o dia inteiro. Graças a Deus. Eu achei que você tivesse, sei lá, sumido de vez. Sorri sozinha. Sumido de vez, repeti calmamente. Caio, eu só fiz o que você sempre fez, fui embora antes que percebessem. Ele respirou fundo, como quem luta para se recompor. Olha, eu sei que você está magoada, mas o que você fez foi loucura.
As contas, a casa, os contratos, tudo sumiu. Você não pode simplesmente apagar uma vida assim. Não apaguei, Caio, interrompi. Só tirei a parte que era minha. Você ainda tem a sua, não tem? Os aplausos, as piadas, as noites com o telefone virado para baixo, tudo isso continua sendo seu. Do outro lado, silêncio. Por um instante, imaginei o rosto dele, o olhar que antes exalava confiança agora provavelmente vazio, desorientado. Alia, por favor, ele começou, com a voz mais baixa. Eu tô perdido. A empresa está quebrando. Os investidores descobriram que as contas estavam no seu nome. Os fornecedores me ligaram, os bancos, ninguém quer negociar. Eu tô ficando sem nada. Sem nada? Perguntei, fingindo espanto. Interessante ouvir isso de alguém que passou anos me fazendo sentir exatamente assim. Não fala assim, ele suplicou. Eu errei, tá? Eu me exaltei, falei coisas que não devia. Mas você não pode me deixar nessa situação. Eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel desse mês. Cruzei as pernas devagar e olhei para o horizonte. O mar lá fora brilhava como se nada mais no mundo importasse. E o que você quer que eu faça, Caio? Perguntei, suave. Que eu volte para reconstruir o que você destruiu? Que eu te salve da sua própria ruína? Pelo amor de Deus, Alia, eu vou morar na rua, ele gritou, e a voz dele quebrou em 1000 pedaços. Você sabe que eu não sei viver assim, eu não tenho ninguém. Fechei os olhos e deixei o silêncio se estender por alguns segundos antes de responder. Agora sabe como é estar comigo e se sentir sozinha, não é? Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. O som da respiração dele, acelerada, atravessava a ligação como o vento que entra por uma janela quebrada. Eu sei que você quer me punir, ele disse, num tom quase infantil. Mas eu te amei, de verdade. Você me amou, Caio? Perguntei. Ou amou o reflexo do poder que eu te dava? Amou a mulher que te fazia brilhar enquanto apagava a própria luz? Eu só não percebi o que estava fazendo, murmurou. Claro que percebeu, respondi com calma. Mas achou que eu nunca teria coragem de reagir. Você sempre confundiu gentileza com fraqueza. E agora está descobrindo que paciência também tem limite. Do outro lado da linha, ouvi um soluço contido. Era estranho ouvir Caio chorar. Aquele homem que um dia se achou invencível agora soava pequeno, desfeito. Ei, pela primeira vez eu não senti pena. Você venceu, Alia, ele sussurrou, como se admitisse uma derrota. É isso que queria, não é? Olhei para o mar, sentindo o vento bater no meu rosto. Não, Caio. Eu não queria vencer. Eu só queria que você tivesse jogado limpo. Mas, já que preferiu a guerra, aprenda que algumas batalhas se perdem no silêncio. Houve um longo intervalo. Depois, ele falou, com a voz rouca, você é fria. Sorri. Não. Eu só aprendi com o melhor. Desliguei antes que ele dissesse mais. Fiquei olhando para o celular, sentindo uma paz que nunca conhecia ao lado dele. Era curioso como a vingança, quando vem sem ódio, não pesa. Ela apenas corrige o desequilíbrio. Naquela tarde, fui até o centro da cidade. Entrei em um café pequeno e pedi um expresso. Enquanto esperava, abri o jornal que o garçom deixará sobre o balcão. Na seção de negócios, uma manchete em letras garrafais. Torres e Monteiro à beira da falência. Investidores abandonam projeto. A foto mostrava Caio saindo do escritório, os olhos fundos, o semblante de quem finalmente entendeu que o império construído sobre mentiras não dura para sempre. Passei o dedo sobre a imagem e murmurei, era questão de tempo. Ao voltar para casa, o sol começava a se pôr. A cor do céu se misturava ao dourado da água, e tudo parecia em paz. Acendi uma vela, sentei-me à mesa e escrevi mais uma página do meu diário, o mesmo que comecei quando decidi desaparecer. Hoje ele me ligou, escrevi. Disse que vai morar na rua. Que perdeu tudo.
Eu, por outro lado, encontrei tudo o que tinha perdido, minha liberdade. Fechei o caderno e deixei o som das ondas preencher o espaço. O vento entrou pela janela e apagou a chama da vela, mas, pela primeira vez, eu não precisei reacendê-la. Porque a luz, agora, vinha de mim. Os meses seguintes foram como uma longa ressaca. A tempestade havia passado, mas o mar dentro de mim ainda precisava se acalmar. De vez em quando, eu acordava assustada, achando que tudo não passava de um sonho ou de um pesadelo. Mas bastava olhar pela janela e ver o horizonte azul da nova cidade para lembrar que eu não estava fugindo de nada. Eu havia simplesmente escolhido recomeçar. Minha nova casa ficava em uma colina de frente para o mar, com janelas largas e paredes brancas. Eu mesma desenhei cada detalhe. As linhas eram simples, retas, limpas, como eu queria que minha vida fosse a partir dali. O vento entrava livre, sem pedir permissão. Os cômodos cheiravam a madeira e café fresco, e, às vezes, quando o sol se punha, a luz atravessava os vidros e pintava o chão de dourado. Era bonito. Era calmo. Era meu. A Aurora, minha nova empresa, cresceu rápido. O primeiro projeto que assinei sozinha foi um conjunto de casas sustentáveis para mulheres que recomeçavam a vida, mulheres que, como eu, tinham sido invisíveis demais por tempo demais. Cada parede erguida ali era um pedaço da minha história sendo reconstruído. Eu fazia questão de visitar as obras todos os dias. Conversava com as pedreiras, desenhava no chão com o giz, explicava as medidas, e no fim do expediente sentava com elas para tomar café. A senhora fala igual a gente, uma delas me disse certa vez. Sorri. É porque eu sou gente. As notícias sobre Caio começaram a chegar aos poucos, como ecos de um passado distante. Primeiro, li numa reportagem que a Torres e Monteiro havia sido dissolvida oficialmente. Depois, soube que ele tentará abrir uma nova empresa com outro sócio, mas sem sucesso. Os antigos investidores o haviam deixado, e muitos processos corriam contra ele, fiscais, trabalhistas e até pessoais. O império de aparência que ele tanto defendeu desmoronava, e agora ele era apenas mais um homem tentando sobreviver à própria soberba. Um dia, por acaso, o encontrei. Foi numa rua próxima ao centro, em frente a uma padaria pequena. Ele estava sentado em um banco, com roupas simples e o olhar cansado. O cabelo, antes sempre impecável, agora estava grisalho e sem corte. Por um instante, pensei em atravessar a rua sem ser vista. Mas ele me viu primeiro. Nossos olhos se cruzaram, e o tempo pareceu parar. Ele se levantou, hesitante, e deu alguns passos em minha direção. Alia, disse, num tom baixo, quase um sussurro. Eu não esperava te ver aqui. Nem eu, respondi. Meu coração estava calmo. Não havia raiva, nem saudade. Apenas uma distância enorme que o tempo havia transformado em paz. Você está diferente, ele disse. Mas, viva. É o que acontece quando a gente para de carregar os mortos, respondi, serena. Ele desviou o olhar, envergonhado. Eu mereço tudo o que aconteceu. Sei que destruiu o que tínhamos. Você não destruiu o que tínhamos, Caio, corrigi. Você destruiu o que fingíamos ter. A diferença é grande. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele parecia procurar algo em mim, talvez um vestígio da mulher que ele um dia controlou. Mas ela não estava mais ali. Eu ouvi falar da sua empresa, disse ele. Está indo bem. Está indo em paz, respondi. E isso vale mais do que qualquer prêmio. Ele assentiu devagar, e por um instante pensei ter visto arrependimento em seus olhos. Não o tipo de arrependimento que pede perdão, mas aquele que vem tarde demais, quando já não há o que recuperar. Eu queria te pedir desculpas, ele murmurou. Olhei para ele, firme. Desculpas são como cimento, Caio. Podem até cobrir as rachaduras, mas o que quebrou continua ali, embaixo. Ele respirou fundo e baixou a cabeça. Você ainda me odeia? Não, respondi. O ódio prende, e eu aprendi a soltar.
Eu não te odeio, só não te levo mais comigo. Um silêncio longo se formou entre nós, quebrado apenas pelo som distante do mar. Ele colocou as mãos nos bolsos e disse, com voz fraca, eu pensei que fosse invencível. Sorri. Você pensou errado. O que é construído sobre orgulho, um dia desaba. Eu só acelerei o processo. Ele não respondeu. Apenas assentiu, com um olhar que misturava culpa e resignação. Quando virei as costas para ir embora, ele ainda ficou parado, me observando, até que sua figura desapareceu no espelho da vitrine. Naquele instante, percebi que o passado, enfim, havia terminado. Nos meses seguintes, continuei trabalhando. A Aurora prosperava, e as mulheres que antes chegavam tímidas aos meus projetos agora riam, sonhavam, reerguiam as próprias histórias. Às vezes eu recebia cartas delas, histórias de superação, recomeços, perdões. Guardei todas numa caixa de madeira, como lembranças de que o sofrimento pode florescer se a gente der espaço para a luz entrar. Em uma tarde de domingo, sentei-me na varanda e olhei o mar. O céu estava cor de mel, o vento leve, e o som das gaivotas misturava-se ao das ondas. Peguei o diário que me acompanhava desde o início e escrevi a última página. Hoje entendo que o fim não é o contrário do amor. O contrário do amor é o esquecimento, e eu não esqueci. Eu me transformei. Caio me ensinou o que é ser invisível, e eu lhe ensinei o que é perder o que achava eterno. Nenhum de nós saiu ileso, mas só um de nós renasceu. Fechei o diário, respirei fundo e deixei que o vento levasse as últimas folhas que estavam soltas. Elas voaram alto, girando no ar como pedaços de uma vida antiga. Quando o sol começou a se pôr, entrei em casa e acendi as luzes. O reflexo no espelho me mostrou uma mulher diferente, firme, serena, inteira. A mulher que aprendeu que não precisa de um castelo para ser rainha, nem de aplausos para saber o próprio valor. Sorri para o espelho e disse baixinho, ele queria me ver de joelhos. No fim, fui eu quem ficou de pé. E, pela primeira vez em muito tempo, fechei a porta sem medo de quem eu deixava do lado de fora. Porque agora, enfim, eu era a casa, e ninguém mais poderia me expulsar de mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!